Como diria o Wellington do Bolsa Popular, análise do gráfico pronto. Começamos com o diário. Aqui eu vou analisar o dia 11/11 de 22. E aí, como a gente começa? No diário. Gráfico diário. Aqui não dá para ver muita coisa. Vou começar por esse candle, né? Porque esse daqui, considerando que não existia ainda. O que eu vou esperar aqui? Poxa, desse gráfico aqui eu não consigo ver muita coisa, né? Eu consigo ver um fundo aqui que não foi atingido. Aqui tem esse fundo aqui que talvez tenha feito um trap aqui, mas não é muita coisa. Vamos pegar um outro layout aqui. Esse layout que tem a banda de Bollinger. Oxente. Ixi, gravando não tá obedecendo, rapaz. Muda aqui pra banda de Bollinger. Ah, bom, tava só meio. Aqui, ó. O que acontece? No diário, no dia anterior. Como eu estou analisando aqui o dia 11, então eu tenho que olhar o do dia anterior, que foi o dia 10. No dia 10, claramente fechou muito fora da banda de Bollinger, certo? E isso conota uma alta possibilidade de fechar o dia com com um dia positivo. Inclusive, tem até um setup que ele indica que é só comprar na abertura e vender no final do dia. Seria vender quando pegar a máxima do dia anterior. Ok. Mas o que isso me deixa? Me deixa o seguinte: poxa, então, já que ele fechou abaixo da banda de Bollinger, eu tenho que esperar oportunidades de compra no próximo candle. E ele abriu aqui bem complicado. Onde é que ele abriu? Ele abriu bem no meio, então fica um pouco mais difícil. Mas quando abriu, qual que era a minha expectativa? Dele vir fazer um trap na mínima aqui, ó, na mínima desse candle aqui anterior. Tá? Então essa era a minha expectativa, seria o ponto perfeito para poder comprar, para tentar buscar um ponto de compra. Mas aí a gente vai pegar um gráfico, o tempo gráfico para ver o que aconteceu. Vamos mudar por 5 minutos. Tô com a garganta seca, vou ter que beber água. Pausa. Continuando. Mudei aqui por 5 minutos, né? Pegar um gráfico aqui mais limpo. Aqui nos 5 minutos ele abriu daquele jeito lá um pouquinho difícil de fazer leitura, porque abriu bem no meio, né, do gráfico, mas ele abriu aqui nessa região aqui, que é uma região de briga. Então daria para acionar aqui uma venda considerando a perda dessa mínima aqui e stop aqui em cima. Ok, e aí melhor ainda quando formou esse sidebar aqui, seria muito melhor. Mas como eu tenho que procurar sinais de compra, que seria o meu objetivo, qual que é o primeiro sinal de compra que apareceu aqui, ó? Apareceu aqui 1, 2, 3 de compra. Ó, fundo menor, fundo maior. Então a minha entrada seria aqui, não deu entrada. E aí descaracterizou, né? Aqui formou outro, ó. 1, 2, 3. Também outro, 1, 2, 3. Também a entrada seria aqui que não deu entrada. E aqui ficou um pouco difícil, né? De dar uma entrada. Mas será que tem entrada em outro tempo gráfico? Tem. É aquela dos 30 minutos. Ó que bonito. Aqui nos 30 minutos formou um PFR. Que considerando a barra de ontem, né? Ele formou um candle só que ele chama PFR, que ele tem a mínima menor que os candles anteriores, é quase semelhante ao Devilander, né? E o fechamento dele é superior ao candle anterior. Então, observe que ele fez a mínima menor que esses dois candles e fechou acima do fechamento desse. E a minha entrada fica aqui com o risco duas vezes para cima. Aí seria esse setup.
tá? Então ele foi direto, que lindo, né? Foi rápido, sem dor. Pode observar que esse daqui foi o mesmo sinal, ó, tá vendo? Ele tem a mínima menor que os 500 anteriores, fechou acima e a entrada foi aqui. Só que aí, eu não sei se deu para day trade, não deu, só deu o fechamento na abertura do dia, no próximo dia, né? Mas dá para fechar no ganho, né? Se fosse considerar o day trade. Beleza. E aí, esse aqui é um setup, ok? O próximo setup que foi que eu identifiquei, 12 minutos, é o drible da vaca. Ó, um drible da vaca aqui. Pode até ser que ele tenha ocorrido em outros tempos gráficos, mas ó, 1, 2, 3, 4. Quatro tempos gráficos, né? Quatro candles seguidos. No quarto candle seguindo, ele sendo maior do que do que os três anteriores, é identificado um drible da vaca. E aí você vende a final, ou você vende o fechamento desse candle, né, que é a mesma coisa que a abertura desse, e compra o fechamento desse. Né, isso seria um setup. E a tendência é comprar e esperar ele romper para cima. Isso aqui é um drible. Olha o outro aqui. Esse daqui que foi, esse aqui que foi o que eu identifiquei na hora que estava acontecendo. Esse daqui era o primeiro, foi o pivô dos 30. Tá. Vamos voltar para os 30. Certo? Aqui foi um PFR, ok? E aqui fez um candle descarado aqui de um pivô de 30 minutos. Ó que bonito. Ó, ele recuou, inclusive, ó, até quase no 61, até os 50% desse fundo, né, e esse topo. E aqui ele formou um sidebar. Nesse gráfico aqui mais colorido, mais poluído, fica melhor para enxergar. Tá vendo? Ele formou um sidebar, que assim como também um sidebar, eu já poderia ter colocado uma compra aqui, ó, certo? Porque ele deu uma contração aqui para poder explodir. Só que não deu entrada aqui. Se eu quisesse descer minha entrada, também não deu aqui. Só que esse aqui fez uma entrada muito mais segura, mais perfeita, com stop mais curto aqui no final, né, no final desse candle aqui, vermelho, e a entrada aqui. E o alvo, duas vezes o risco para cima. E aí como é que você vai projetar o alvo? Nem é duas vezes o risco para cima, né? É a amplitude desse movimento aqui, ó. 100% desse movimento, ó. Só que aí, como tá poluído, vamos ver se aqui fica melhor para ver agora. Ó, 100% desse movimento. Tá vendo? Ó como ele bateu aqui no 100% do movimento. Que 100% desse movimento é igual ao quê? É igual a esse stop aqui, ó. Tá vendo? O stop era desse sidebar, que é de 800 pontos aproximadamente. A entrada seria aqui, né? Vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Ó, stop de 700, 800 pontos e alvo de 1620. Então, deu mais uma entrada aqui. E aqui sim, nessa barra que houve o drible da vaca dos 12 minutos. Só que ele não deu exatamente o drible da vaca no sentido dele seguir o movimento, mas sim aproveitar aquele candle de recuo, que é o pullback do drible da vaca. Aí se eu pego aqui 12, aí eu vou contar aqui, ó. Pode observar que aconteceu esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e ele recuou, certo? E aqui ele aconteceu 1, 2, 3, 4 e ele recuou novamente. Então, se você quer operar só isso, aqui você pegaria o quê? Se você for uma pessoa, você pode bem ortodoxa, aí você vai comprar só no fechamento do candle. Então, você vai pegar aqui 200 pontos mais ou menos. Mas se você fez uma defesa, porque eu ia colocar minha saída mais ou menos aqui, ó, no fechamento desse candle aqui, ó, para pegar nesse candle, né? Isso seria o ideal. Mas quem quer defender também tem uma defesa aqui, né? Ele não foi um trade muito bem executado, mas não deu stop, né? Apesar de, se você foi descendo aqui, ó, se você não finalizou aqui a sua venda e aceitou o seu stop aqui, né, você pode ter pego todo esse movimento que é o retorno para essa barra aqui, que também é um setup muito tranquilo de se observar, mas não é o drible da vaca,
né? É um outro setup. E aí, agora aqui sim, tem o dip da vaca mais bacana, com mais propriedades. Ó, que você tem uma, duas, três, quatro barras. O ideal é que essa barra aqui fosse proporcionalmente igual a essa, aí seria lindo, né? Mas de qualquer forma, foi uma venda aqui, né? E uma compra aqui no final dela, ou até uma compra na abertura. Esse seria o que eu colocaria, buscando a abertura dessa barra. Então, esse é um dip da vaca. Aqui tem outro PFR que é igual a esse dos 30 minutos que teve lá, ó, tá vendo? Um PFR com 2 3. E aí você pode colocar, se você for calcular só o PFR, duas vezes o risco para cima. Também 161 é super prudente, deu certo. Aí se você for colocar aqui o 123, 123 seria daqui a aqui, certo? Também bateu aqui o 161. Então também é outro setup. Bom, mas outro setup bacana que é muito legal, é o trap na máxima do dia seguinte. O que significa? Você pega aqui o diário, certo? Aí você coloca aqui a máxima aqui desse candle. Aí você volta aqui por 5 minutos. Isso aqui serve também para mínima, tá? Para mínima, às vezes é aplicável na mínima, na VWAP e no ajuste. Né? Também pode ser na abertura, fechamento, mas tem que tomar cuidado para não variar muito. Os mais confiáveis são na máxima e na mínima. Esse seria do dia seguinte. E aí você traçou a linha aqui, você pega aqui os 5 minutos e aí você observa o seguinte. Esse é o candle, né? Esse candle furou essa barra. Só que ele não perdeu essa barra. Mas esse sim. Esse fez um PFR. Ele fez a máxima acima dessas outras duas, fechou abaixo e perdeu em seguida a mínima dessa barra. Então ele dá uma entrada aqui fazendo um trap na máxima de ontem e também com um PFR. E aí qual que é o setup? Você coloca stop aqui em cima na máxima, um tique acima, dá uma entrada aqui na venda e o alvo seria duas vezes o risco para baixo, né? Duas vezes ou 161. Aí no caso aqui deu 161, você finaliza aqui, você não vai deixar voltar, né? Não deveria. O mínimo que você deveria fazer é quando passa aqui do 100%, você começa a colocar o stop aqui. Aqui, 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 de barra a barra e com o alvo já posicionado aqui na pedra no 161. Isso seria pelo menos a parcial e o restante aqui no final, né? Então, esse seria um setup. Então, é muito fácil. Aqui outro PFR, né? Outro PFR aqui. Aqui um sidebar, que dá mais uma compra aqui. Então, é muito fácil você analisar gráfico parado. E aí, o amigo lá comentou de um... Vamos voltar para a leitura do amigo lá, certo? O que ele fez? Ele estava lendo mais ou menos aqui. Ou melhor, eu acho que era aqui, né? Acho que era aqui que tinha um triângulo. Aqui, eu acho que ele identificou esse triângulo aqui. Ok, aqui tem um triângulo? Tem, né? É que eu esqueço dessas linhas mesmo. Eu também sou ruim para traçar essas linhas que eu me perco tudo nesses... Tá, aqui, faz de conta que aqui é o triângulo que ele identificou. Tá... Aqui, o mais correto seria aqui. Certo? O ideal é que o triângulo tivesse 5, né? 5 movimentos. Aqui, vamos considerar que isso aqui é 1. Esse aqui é a base do triângulo. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5, o máximo que era para ter rompido seria nesses 5 movimentos. Então, ok de você já vender aqui na ruptura. Porque o bom mesmo é que ele rompa antes do quinto movimento, faça o pullback para depois você vender no pullback. E aí que ele disse? Ele disse que houve um pullback, né? Aonde que é esse pullback, né? Aí vai ter que relativizar, vai ter que pegar aqui esse triângulo aqui, né? Vamos pegar essa linha aqui, eu acho que essa daqui que é... Putz, eu não vou fazer de novo o vídeo, porque eu não vou fazer essa aqui.
Isso aqui. Certo? Vamos relativizar, colocar isso aqui como triângulo. Né? E aí você vai esperar um pullback aqui. Não dá para dizer que foi exatamente um pullback muito bem feito, né? Para poder justificar a entrada. Que o ideal seria isso: ele rompe, volta aqui, bate aqui em cima, né, na linha, espera fazer um candle, aqui, ó, no caso seria aqui o pullback, ó. Esse sim seria o pullback. Ó, ele vem aqui, ele tenta voltar para cá para o triângulo, ele rejeita aqui esse retorno e bate na venda aqui. E aí, mas e aí? Qual que seria o alvo? Seria a base do triângulo. Seria mais ou menos a base do triângulo lá, aqui, certo? Do meio do triângulo seria uma forma de traçar até no mínimo 100%, né? Então, se você entrou aqui, né, que seria o correto na rejeição desse candle aqui que tentou voltar, então você fez uma entrada aonde o padrão complexo falhou, né? E tinha esse suporte aqui, mais ou menos, que dava para ver que seria difícil, né, de passar aqui. Então, se você realizou uma parcial aqui no 61, tá ok, mas é uma parcial muito michuruca para o seu risco retorno, porque você vai ter aqui, ó, a entrada aqui, né, e vai pegar aqui 200 pontos contra um stop, né, o stop que seria aqui, né, porque tá no centro aqui, o último topo tá aqui, com stop 600. Então não é operável isso daqui, né? E aí, ou operável e não deu certo, falhou e deu stop, não tem. Mas é uma leitura de triângulo que eu não acho muito boa. E aí ele disse que fez esse W aqui, né? Esse W que seria... Deixa eu ver como é que consigo fazer um W aqui. É isso. Eu sou muito ruim disso. Mas aqui seria um W, ó. Aqui, ó, uma perna, duas, três, um W. É um padrão aqui de reversão, vai subir. Esse daqui, ok, aí justificaria aqui uma entrada, né? Mas você considerando que ele já fez a leitura do triângulo e está dentro do triângulo, o que justificaria você sair dessa operação aqui? Isso tem que ser pensado. É uma coisa meio complicada você simplesmente falar que viu um triângulo, depois viu um W, né, e que a pessoa não fez a leitura correta, né? Bem subjetivo. E aí você pode analisar como vindo aqui, olhando um padrão aqui vendo o estocástico, por exemplo. Aqui, como é que estava nesse padrão? Vou limpar aqui porque tá uma carniça. Refaz a imagem. Cadê opções de estudos? Ok. Maravilha. Aqui. Tá. Aí aqui foi o triângulo. Aqui foi o triângulo. E o triângulo aqui está com o estocástico aqui, começou a formar a entrada do triângulo e o possível pullback seria aqui. O possível pullback seria aqui, né, nesse retorno aqui fez o triângulo, aqui e pullback seria aqui, né? Eu vendendo aqui. E aí eu tenho aqui já uma sobrevenda, né? Então é natural que eu espere mais o retorno para ele bater para baixo de novo. E aí eu vou conseguir encontrar alguma divergência aqui. Ó, se aqui está baixo, aqui está para cima, se o estocástico aqui está mais alto, então não tem divergência aqui, tá tudo ok. Então eu deveria esperar realmente ele romper para manter o meu setup inicial. Agora, se eu vou identificar aqui um W, o que justifica eu sair dessa posição? Esse que é o detalhe. O detalhe mesmo é que esse triângulo aqui, ele é um pouquinho ruim. Para mim é mais uma bandeira de alta, né, do que um triângulo.
E aqui, se fosse lido também como um W, tá horrível esse W, tá mal desenhado. Mas para mim é uma bandeira de baixa. E vamos ver se dá um George Napoli aqui. George Napoli aqui. Vamos aqui, ó. Fechou acima. Fechou, melhor, fechou abaixo. Aqui é um George Napoli, cara. Que George Napoli bonito e fácil de ver, hein? Ó. George Napoli aqui fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima. Puta que pariu. Coisa linda. Olha só, cara. Que George Napoli bonito, mano. Ó. Aqui, ó. Fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima, rompeu aqui, stop aqui. E qual que é o alvo da criança? O alvo é pelo menos essa perna aqui, né? Que é uma perna pequena, mas é o alvo mínimo, que é isso daqui. Não poderia perder esse fundo aqui, ó, para caracterizar o setup. E a entrada foi na ruptura dessa barra aqui. Em qualquer uma delas, coloca a entrada aqui, desce para cá, entrou aqui, e aí está o seu alvo. Você entra aqui, porque você desceu a sua entrada para cá, aí você tem um stop aqui de mais ou menos, não é stop tão pequenininho, mas é de 413 pontos, mas ele é extremamente técnico, para um alvo de 690 pontos, no mínimo. E aí ele estourou. Ele virou uma gazela doida no cio. Né? E aí, considerando que você está nesse setup aqui, né? Que você está nessa entrada, você pode entrar aqui e mudar para o layout, que tem alguma média móvel aqui de sem ser essa do George Napoli, que ela tem um desvio, e você vai para cá para esse layout e você vê se identifica nos 2 minutos algum trap na média móvel de 8 exponencial. Aí você entrou nesse padrão aqui. Aí você identificou aqui, por exemplo, ó, um trap aqui, ó, tá vendo? Essa mínima aqui, ó, ela violinou, ela fez um pavio em cima dessa média. Então você coloca o stop aqui e dá uma entrada aqui. E vai ver se ele vai repetir aqui. Esse daqui é mais bonito ainda. Se ela fosse vermelha, seria melhor ainda, igual essa daqui, ó. Que seria uma barra ignorada junto com um trap, né? Que faltou um tique aqui para poder pegar, mas, né? Aí quem tem um pouquinho mais de experiência consegue identificar isso. E aí você consegue aqui, ó, 2 vezes risco para cima, entrada aqui, stop na mínima, pau aqui em cima. Aqui você pode colocar mais um contrato, né? Aqui tem o sidebar no header dos traders. Aqui, ó, tudo que eu falo aqui é de aprendizado com Stormer, né? E aqui é mais um, tá vendo? Considerando que ele tocou aqui, stop ali na mínima, alvo 2 vezes, risco para cima. Mais um aqui. Entendeu? Então, analisar gráfico parado é muito fácil, cara. É uma delícia isso. Né? Só que você só consegue praticar isso com muita experiência, muito emocional controlado. Tá? Então é por isso que tem tantos setups. Quando as pessoas falarem, né? Ah, eu identifiquei isso, aquilo, outro. Pô, identificou, tem que identificar na hora que estiver acontecendo. Identificou depois, meu amigo, sinto muito, né? Serve para poder treinar, para poder fazer backtest, mas para falar que você não viu isso não agrega em nada no conhecimento de ninguém. Pelo menos eu não gosto, né? Mas é isso aí.